negociam, né? Então, para a editora, é mais... E ela fica com currículo, é uma forma de o município terceirizar, porque ele passa tudo, isso. O menino chegou, eu vi uma borboleta, não, hoje falaremos sobre isso. Se o menino traz alguma coisa, não, a aula hoje é assim, ela é assim. Eu tenho relato de vários professores que é bem cartesiano a forma de seguir, é conteudista, e o menino vai bem na prova. Tem a percentagem do que já penetrou no país? Eu tenho um pouquinho desses dados que eu falei que eu me surpreendi quando... Outros grupos que também estão entrando, e aí lembra que eu falei do PISA no começo, que eu voltaria a falar do PISA agora? Quem está entrando no grupo, o Pearson, né? Sistemas privados, ele entra pelos sistemas privados, e o que oferece na escola pública é o NAMI. O objetivo tem o SOMO, o positivo tem o SAB, a moderna tem o UNO. Todos eles têm Ática, Scipione, que é um grupo só, né? O Ática, Scipione e a Saraiva tem o grupo Anglo. Debate que havia no MEC. Eu acredito que agora a gente tem uma abertura maior para a entrada dos sistemas de ensino do que já tinha. Mas antes havia um debate no MEC que a adoção dos sistemas apostilados não é decorrente da escolha do professor, o material não passa por nenhuma instância de avaliação, a imposição de modelo único para todas as escolas do município, entre outros, né? Entre outras problematizações que haviam e que eu acho que... Mas tem customização. As capas são escolhidas pela escola, menor da escola. Sim. Isso aí. Aqui, vocês lembram que eu falei que o MEC saiu uma portaria do MEC que, por conta daquelas colisões de material, que os municípios teriam que aderir ao PNLD. Em 2013, a porcentagem de adesão dos municípios. Olha só, em São Paulo, 145 não aderiram em 2013, que estavam com sistemas de ensino. Pra vocês terem uma ideia, na entrada, aí os outros são menos, Roraima 3, né? Aí tem os números que vocês vão vendo. Quantos não aderiram, que implica que está com sistema de ensino. Esses estados aderiram 100% ao PNLD. Fiquei impressionada, porque tem um estudo, tem um grupo, uma ONG que chama Ação Educativa em São Paulo, que trabalha muito com a temática da juventude, questões de educação e com a educação de jovens e adultos, que junto com o grupo GREP, que são alguns professores da Unesp, alguns outros, é um grupo de estudo de pesquisas públicas. Eles fizeram um estudo, Sistema de Ensino Privado da Educação Pública Brasileira. Agora, saiu um relatório de pesquisa e eles colocaram onde que esses sistemas de ensino eles estão. É de 2015. Olha, em São Paulo, 225 municípios, dos 645 é muita coisa. São municípios grandes, municípios paulistas, não é a maioria, né? E são municípios grandes. Eu vi alguns, a comunicação não me permite ser mais específicas, mas são municípios grandes. Olha, e aí tem quais os sistemas que são adotados, né? São Paulo, 159, não 225, é a positivo. Santa Catarina, 37, Paraná, 36, Minas Gerais, 33 e outros estados, 74. Hoje tem 300, até o ano passado, pelo levantamento desse estudo, 339 municípios com os sistemas estruturados ou apostilados de ensino. É interessante porque quando a Santiliana chegou aqui, eu fiquei o gestor, né,
executivo, ele ficou muito feliz com os sistemas apostilados. Ele falou, vai ser do Brasil para o mundo. Ele mandou mesmo para o México, daqui o sistema UNO de ensino, ele começou a mandar. E a Pearson entra no Brasil pelos sistemas apostilados e eu tenho algumas entrevistas do executivo da Pearson, inclusive eu tenho um debate que eu fiz com o executivo da Pearson, só que do sistema COC, que não é o NAN, mas é da Pearson também. E a ideia é ampliar os sistemas de ensino, melhorar a educação do Brasil, que está caótica, e oferecer soluções gerenciais para a rede pública. Para a rede pública. A Pearson quer rede pública. As empresas querem rede pública. Quando eu fiquei na Espanha, eu fiquei no departamento do Rimeno Sacristã, e o Jaume Bonafé escreve sobre livro didático. Ele é um grande crítico do livro didático, ele trabalha na pedagogia social, é outro modo lá de conseguir imigrantes de dar aula. Eu até brinquei com ele, falei, Jaume, você não gosta do livro didático, espera o sistema de ensino que está chegando, os irmãos já estão mandando, né? Então é uma entrada muito grande, silenciosa, com grande poder de investimento, e percebo que tem muita, quando você vê um gestor falar que vai para as privatizações, eu até no debate que eu fiz, foi na TV Cultura, foi nada contra, eu não sou arraigada no passado, né? Só que eu não faço filantropia quando eu trabalho, eu faço pelo meu salário, né? A gente está aí Só que eu acho que público e privado tem que ser muito bem definido, porque o público, eu falei para vocês que eu estou na escola pública ainda, né? Por opção, estou com outros projetos agora, mas eu não tenho interesse em lucrar com esse menino, é diferente da iniciativa privada, que quer lucrar. E daí o princípio da educação, a finalidade da educação, ela entra em choque. E o que se quer como currículo é essa educação do cursinho, de ponta a ponta do país, para ele ir bem nas avaliações. Um dado interessante, já quase para finalizar, aqui está falando abrir livros, a gente tem, eu mostrei para vocês que o governo gastou 1,3 bilhão no PNLD. Esse último ano, 2014, foi 1,2 e pouco milhões, mas é um valor alto. O mesmo valor ele tem na rede privada. Nos 10% que vende, ele também tem esse valor, porque o livro é muito mais caro, né? O livro do ensino médio, que é fortemente vendido, ele é muito caro. Não sei se alguém tem filho, foi comprar uma lista de... Então é lucrativo. Aí, fazendo um cotejamento, saiu na mesma matéria. Em relação ao mercado de sistemas de ensino, não tem dados oficiais. Porém, empresários do ramo avaliam que 40% das escolas particulares já adotam os sistemas de ensino, passa a ser um modelo de qualidade de educação, principalmente no sul e sudeste, né? No caso, eu já mostrei para vocês, né, que as secretarias municipais abrem mão das suas cotas de livro, põem toda a sua verba de educação para a compra do sistema. E aí, nessa matéria, estima-se que o faturamento, e aí não fui eu que fiz, mas que o faturamento do segmento tenha superado 1 bilhão. Então está na ordem do livro didático, né, o faturamento. Nos últimos 5 anos, o tamanho do negócio dos sistemas apostilados praticamente dobrou, sendo que as editoras de didático desenvolveram metodologias próprias para disputar espaço na rede pública e privada, além das empresas que já são tradicionais. Objetivo, Positivo, Ano, que a gente já conhece, as editoras de didáticos preferem que se venda
o sistema de ensino que o didático. É mais lucrativo para elas, é um produto feito muito rapidamente. Aí eu estou voltando. Aí acho que até foi uma... Eu coloquei, acho que num trabalho. Apesar de todo aparato tecnológico no entorno dos sistemas de ensino, além da obscuridade que atualmente a comercialização desses produtos para a rede pública apresenta, uma vez que são vendidos diretamente para as prefeituras dos municípios, sem passar por nenhuma avaliação, o que se vende é a previsibilidade do trabalho com os conteúdos a partir de um currículo totalmente estruturado. Ainda é o que você falou, vale destacar que interfere na autonomia do professor, que não é consultado sobre o material que usa lá em sala de aula, e fica preso a um rígido roteiro, transformando-se num mero aplicador do material didático adotado. A entrada dos grandes grupos dos didáticos nos sistemas de ensino, ela justifica-se pelo incômodo que a expansão deles causou. Eu estava na Moderna e era um incômodo mesmo, você falar, olha, os sistemas de ensino estão entrando, principalmente nas particulares, porque quando você pensa, você tem, como editor, você tem a particular e a pública. Então está tirando muita venda da particular, que é um ganho grande. Então vamos fazer o nosso também, todo mundo. E depois nas redes municipais, né, começou a também receber esse tipo de produto, que é bem impressionante entrar na rede municipal, porque a gente só falava em rede particular. Algumas tensões atuais com a atual composição do mercado de manuais escolares, né? Grande concentração de produção do manual escolar, a maior parte em grupos empresariais que tem outros negócios além da edição de livro. Depende do caso, pode passar nem ser tão interessante assim. A gente está falando do livro, de repente pode nem ser tão interessante. A autoria, o autor, o livro, bancar. O conceito de autoria é redimensionado por conta das obras coletivas. As obras coletivas, elas são obras que o editor, isso na Europa, na América Latina, o editor, ele tem um script e aí ele chama autores para fazer. O Kazumi, ele foi chamado para avaliar um livro de história de outro país escrevendo sobre o Brasil. Ele se recusou, ele falou, não quero fazer alguma coisa. Você tem outras entradas, outras leituras interessantes, que a obra coletiva, inclusive de história, por vezes ela fica até melhor. A Vitória é uma colega nossa, a gente tem um grupo na USP de livros didáticos, né? Até atualmente a gente não está se encontrando, mas a gente conversa. Né? A Vitória, ela está na Positiva atualmente, mas antes de ir para a Positiva, ela fez um grande estudo das obras coletivas de história do ensino médio, no México, na Argentina, e se não me engano, acho que no Brasil. E o livro foi muito bem avaliado, mais bem avaliado que os outros. Né? Pode ser por bem ou por mal, são muito ruins, são meras compilações, e outros podem ser bons. Não é juízo de valor, é dizer que chega de uma forma diferente, redimensiona o conceito de autoria. Né? O juízo ele tem que ser feito com estudo, né? Mais depurado. As grandes editoras entram oficialmente na formação de professores por vários vieses. E na educação, o público versus privado, né? Parceria ou privatização da totalidade do currículo público e a autonomia do docente é o que eu questiono. Porque a parceria, tudo bem. A parceria com os editores, com os autores, o debate, o diálogo na formação, mas entregar todo o currículo, né? Por fim, para finalizar, ainda tem mais? Tem o PISA,
que é esse exame que o CID se faz, que a gente vai como país convidado, ele está tendo grande questionamento de muitos países, inclusive da França, né? Muitos países estão questionando de se colocar o PISA como um exame que vai balizar a qualidade da educação e que orienta para uma formação muito mais tecnicista, formar para o mercado. A gente está vendo aí a proposta de reforma do ensino médio, né? Vai no âmbito até dessas discussões. Interessante mencionar que os relatórios, todos iniciais, quando o PISA entra no Brasil, quem faz é a Moderna, Santillana. Muito material, os congressos. E quem fez o PISA em 2015, e que vai muito dinheiro, que é um exame muito caro, feito, né, com vários países envolvidos, e quem vai fazer o PISA em 2018 é a Pearson. A Pearson, que está entrando com sistemas apostilados, a inglesa. Então é uma questão a se pensar de público, privado, quando eu debati com o rapaz da Pearson, ele fala, não, a gente não entra por causa do ganho. Ele falou para mim, né, no debate, a gente entra querendo melhorar a educação. Eu falei, não, vocês entram sem problema, né, porque não são empresas filantrópicas, mas não há dúvida que entra para capitalizar, para gerar recursos, porque é um bom mercado, é lucrativo. Eu falei, eu só questiono que a questão da particular, ok, é a opção, né, estudar no objetivo. Agora, a rede pública, eu questiono o limite entre público e privado como brasileira, né, como o que eu penso que é bom para a educação pública como país, como Brasil. É um marketing fantástico. Se a crise passa a estruturar todo o PISA, na hora que ela poder jogar uma prefeitura, o sistema dela, fala, veja, nessas escolas que adotam o nosso material, são escolas. E a gente é muito pequeno, porque a gente é um mercado muito fácil. São vários países que estão, inclusive os participantes de países desenvolvidos, que estão se colocando contra o exame do PISA, que eles peguem o The Guardians, teve uma gritaria o ano passado, acho que foi ano passado. Então é isso, gente, é isso. Muito obrigado. Vamos sair para chorar agora, né? Alguém quer beber? O professor Marcelo pediu uma grande palestra. Olha, dizem que o único vilão que existe nesse país é o Deleste. uma vez, eu fui contar só para vocês que essa forma que vocês que uma vez eu estava circunstancialmente, eu fiquei um ano na Espanha. Eu fui com o professor, fugiu o nome, é o Escolano. É o Escolano, conhece? Isso, o Escolano lá no SENS. E aí eu fiquei um mês lá no SENS. E a Gabriela Ozenbach, que é da Espanha, né, que é da UNED, ia ter um evento dos editores europeus. Então, estava a gente que o Escolano organizou no SENS. Então, estava pessoal da Espanha, da França, de vários, né, da Europa lá. Aí o Escolano chegou, você vai me apresentar alguma coisa, você também estuda editora? Eu falei, não tenho nada. Aí ele falou, não, aí até eu fui com a Gabriela Ozenbach. Não, você prepara alguma coisa, pega o seu material e apresenta, né? Fala sobre o Brasil mesmo. Você quer mesmo? Então eu vou falar como que os espanhóis entram no Brasil. Porque daí eu estudo muito a Santillana. Foi engraçado, porque existia muita piada. Foi justamente naquele momento do Por que não ter Cala Chaves, que o príncipe falou. Foi exatamente nesse momento. E depois que eu apresentei, ficou todo mundo assim. Depois a gente precisa entender direito o que o Chaves fala, porque, né, assim, sem pensar no Chaves, mas a gente precisa entender o que os latinos estão falando quando se tem a crítica, porque é pesado quando você mostra. Eu, como brasileira, eu mostrei, só que daí eu falei de outro aspecto, né? Não que eu mostrei para vocês, mas falei como a Espanha entra aqui em segmentos, como entra no Brasil. E
daí ficou todo mundo bem assim, né? Com uma carinha. Mas você me desculpa, eu não vejo assim, a Santillana como vilã. Né? Eu também não. Porque ela entrou no mercado que já estava aberto para isso. Eu também não vejo. Tá? A Positivo já estava há muito tempo no mercado fazendo isso, o Objetivo já estava fazendo. Então, o que a Santillana fez foi aproveitar esse caminho aberto. Né? Por outro lado, com certeza você deve saber, a forma de comercializar esse material na rede particular, ela é de uma maneira assim leonina, porque o diretor da escola recebe esse material, que não está disponível nas livrarias para ser comprado pelos pais, que ele desconhece, os pais desconhecem o valor, e o diretor vende ao preço que ele quer aos pais, e ao longo do ano. Então a família que tiver inadimplente não vai receber o material escolar. Então isso é uma forma também para a rede particular de se salvaguardar dos inadimplentes e manter esses alunos sob um constante, né, policiamento, estão ou não pagando a escola. Aí que tem a grande forma, né, de marketing, de comercialização. Para algumas escolas, a rede, os sistemas de ensino entregam material não precisa ser pago de imediato. Às vezes é para ser pago só no próximo ano. Então você imagina que maneira boa, né, de você ter um capital em mãos que os pais estão pagando todo bimestre para receber o material que é recebido ao longo do ano. Essa é a maneira como se coloca. Então a prefeitura, imagino que deve ter alguma coisa aí também, costura no meio, né? Eu acho que a gente podia fazer uma rodada antes de voltar a bola para você. Eu acho que você já começou. E, não, sem problema, você já começou, é isso. Você podia só se apresentar. E aí, na medida que as pessoas forem falando também, acho que vale a pena se identificar, né? Por favor. Tá, eu sou Joelza Esther Domingues, eu sou autora de livro didático também, pela FTD, tá? Livro de história. Então, eu só vou te pedir uma licença, é porque as pessoas que solicitarem a palavra das intervenções, elas estão solicitando a autorização para uso de imagem e som de voz, já que o evento será transmitido posteriormente, seria simultaneamente, mas será posteriormente, e à medida que as pessoas autorizem, nós estamos fazendo o recolhimento desse documento. Então, cada pessoa que solicitar, as pessoas que não receberem é porque já falaram antes, e aí então nós já estamos de posse da autorização. Tá? E a pessoa que não autorizar, nós não colocamos a intervenção. Tá? Tá, então vamos fazer aqui algumas discussões. Eu estou escrita, Elisa Jota está escrita. Na escrita a gente vai conversando um pouquinho, tá? Realmente é muito impressionante. A gente já sabe, alguma dessas coisas a gente já sabe, a gente já vem ouvindo falar, mas cada vez a gente se pressiona mais. A gente achava que aquelas 5 grandes editoras familiares, né, já era um monopólio, já era basicamente uma concentração monopolista do mercado, e à medida que você foi agrupando isso nos sistemas, a gente vai, é legal isso, né? Eu tinha duas coisas duas questões, uma é menos uma questão, uma mais uma curiosidade, a outra mais uma questão. Né? Eu vou começar por essa coisa. Tanto que você falou desses sistemas apostilados, eu acompanhei muito pouco. No Rio de Janeiro começou a se discutir um pouco isso, e eu mesmo não tenho nem como dar pitaco nisso, mas já estava falando que a Cláudia Coxinha estava querendo trazer o sistema apostilado de uma vez por todas para o município, pelo jeito não aconteceu, enfim. Mas era um debate. O Rio de Janeiro aderiu ao PNLD, segundo consta aqui. 100%, segundo você, mas faz apostila. Sim, então, depois você fala também sobre isso que eu não consigo entender nada disso, mas era uma coisa da Cláudia Coxinha, que está do Banco Mundial para cá, para lá, quem sabe quem é a Cláudia Coxinha, né? A secretária daqui do município. Sim, imagino. O que eu acho que está em questão, bom, pelos seus dados, de qualquer maneira, ainda tem uma penetração ainda minoritária, quer dizer, ele é forte em São Paulo, pelos seus dados, está entrando fortemente em São Paulo, né? Das 600 municípios são sobre qualquer coisa, mas em todos os outros estados do país também o percentual ou é 20%, que era muito, ou então abaixo de 5% no resto do país. Então,
eu estou entendendo que ainda é bastante baixo o percentual de entrada de estudos apostilados na rede pública, eu estou falando da rede privada, na rede pública, mas pelo que você está mostrando, parece que é uma tendência, uma possibilidade inicial, não que seja uma tendência, né? Eu acho que nós não vamos lutar contra o mercado e o capitalismo, evidentemente, né? Ou se vamos lutar não é por essa via que a gente está aqui, por outras vias, certamente, se quiser, mas o que nos cabe, talvez, como corpo de profissionais, como universidade, evidentemente, lutar pela utilização transparente de verbas públicas. É isso que nós temos que lutar. Então, se o município está usando verbas do Fundef, do Fundeb, né, para comprar sistemas apostilados, isso tem que ser tão transparente, tão avaliado quanto o PNLD, porque é verba pública tal qual as verbas do PNLD. Eu acho que talvez nos caiba uma discussão dessa natureza, né? Que não dá para dizer que os sistemas apostolados não possam passar por avaliação, né? Mas que tudo tem, o que é verba pública tem que ser passado por avaliação. Evidentemente nós vamos lutar para essa dinheiro aqui ou lá, ou coisa do gênero. É só aí, quer dizer, esse é o ponto que eu acho que a gente talvez tem que pensar um pouco mais, talvez tenha que lutar enquanto categoria, enquanto política pública, ou coisa do gênero. A segunda coisa é uma coisa que eu fiquei muito curioso no início da sua fala, é quando você... eu adoro os exercícios comparativos, sabe? Muitas vezes eu acho que as nossas pesquisas são sempre muito no nosso rio, a gente sabe muito do Brasil, não sabe nada do resto que está acontecendo lá no mundo. E você apresenta umas coisas interessantes. Você falou muito, você mal falou sobre os Estados Unidos e China, tudo bem, nem sei o que acontece por lá. Você só citou, mas você falou que na Argentina se compra com verba privada. Você falou que no México é um livro único. Né? Fundamental. Isso. No México não tem opção. O governo paga aquele, compra e acabou. Não, ele não paga, ele faz. Ele faz. É o MEC de lá que faz, o Ministério que faz. Mas assim, só se nesses últimos no 2 anos. Chile tem duas alternativas. E no Brasil a gente fez um caminho muito distinto, né? Eu acho que isso é um pouco estudar isso também, quer dizer, eu estou tentando pensar, é também a gente saber um pouco sobre as características de cada país, né? E saber um pouco sobre as características, como é que, através de políticas públicas tão diferentes, neste caso, é saber um pouco os caminhos dos sistemas educacionais, de cada lugar, e saber um pouquinho sobre a política também de cada lugar. E é muito interessante que, no caso brasileiro, o caminho que deu foi exatamente como é que o sistema público ele compra, né, o que o mercado faz. Né, mas ele compra o que o mercado faz fazendo uma avaliação. Não tem nada para falar sobre isso, mas eu acho muito interessante e gostaria de saber mais e até da gente pensar a partir daí como é que nós somos diferentes de outros lugares e quais são os caminhos, até para pensar o que a gente pode se preparar daqui para frente também, né? Porque os tempos a gente sabe que são ricos, são sombrios, já se falou muito aqui nesse seminário, e sabe lá, a partir disso que você está falando, quais são as tendências possíveis, onde é que a gente vai aprofundar, que tendências vão ser aprofundadas a partir de agora e mais. Eu sou Elisângela Goulart, sou professora do ensino básico e tem três questões. Uma primeira, assim, é só para efeito de, assim, não sei se você sabe, porque você comentou sobre essa questão do assédio das editoras aos professores, desse contato estreito que as editoras fazem, que assim, você ressaltou que é algo impressionante, né? Como é que eles sabem e estão ali diretamente com a escola. É até uma coisa que eu contei ontem, acrescentando uma coisa, né? Que este ano, devido à greve dos professores, e a gente não estava na escola, duas editoras, né, representantes das editoras, foram na minha casa levar os livros, né, me ligaram, e aquilo me deixou muito surpresa, né? E uma delas sabia até que era meu aniversário naquele dia, me levou um brinde. Hoje é seu aniversário, né, professora Elisângela? Eu estou naquele brinde especial, porque seu aniversário, como assim você sabe que é meu aniversário? Só os meus amigos sabem, né, que eu e assim, não, mas enfim, assim como, e aí quando você fala que não é só um grupo de editoras, né, Luiz, é todo um conglomerado midiático que envolve aí telecomunicações e tudo mais, né?
lembra aquela coisa enfim, de inúmeras empresas de telefonia que te ligam todo dia, né, para oferecer telemarketing, que te oferecem e que sabem muito bem qual o dia do seu aniversário, enfim. Enfim, mas é só título de um dado que me surpreendeu, eu contei um pouco disso ontem, né? Agora, outra coisa, assim, na minha experiência como professora de mais de 10 anos, eu trabalhei com um sistema de ensino obrigado, né? E aquilo me incomodava muito, e aí já partia da ideia de sistema, né? Quando você fala no sistema, você enquadra, né? Sistematizou, e aí o professor perde completamente a autonomia dele, né? Enquanto produtor de um texto, de sua aula, né? Então aí, pegando também a colocação do professor Luiz Resnick, vou até usar uma expressão aqui comum, será que a gente tem que, entre aspas, dar essa confiança de avaliar ainda o material que tem um nome de sistema, né? Eu acho que só o nome, só por se auto-intitular sistema, a gente já tem que questionar. Não quero nem ver esse material, assim, sinceramente. Não me interessa uma coisa que leva esse nome de sistema, né? Porque assim, pela própria experiência, se sentir sufocado mesmo, trabalhando com material, assim, como assim você não vai trabalhar com isso? Os alunos pagam não sei quantos, não sei, R$1.000, R$2.000 naquela apostila, como você, professor, não vai usar outro material, vai deixar de usar aquilo ali, né? Você se vê totalmente limitado, amarrado, né? Onde é que está a questão da autoria do professor, do seu problema? Não existe isso, né? E aí ontem a gente colocou até uma questão do ensino médio, em relação aos livros de ensino médio, que eu acho que, com toda a autoria que existe, possibilidade para os livros do ensino médio, eles ainda estão amarrados dentro de um foco que é o vestibular, diferente dos livros do ensino fundamental, que já tem talvez vou colocar aqui, tá, uma perspectiva mais humanista, como você bem falou aí da questão, cadê o menino que vai falar do passarinho ou da florzinha que viu, de que maneira você coloca isso dentro desse material, né? Estou falando muito, mas enfim. E aí, só para falar, eu queria que você falasse mais, que você só leu o que estava ali. E o papel das editoras na formação de professores, o que é isso? Meu nome é Adriana, sou doutoranda em Educação na UFRJ, e a sua fala traz pistas interessantes, vão enriquecer no meu trabalho, que é sobre a autoria de livros didáticos de história. Então eu queria que você falasse um pouco mais, no finalzinho você falou da questão dos autores coletivos, desse redimensionamento sobre o conceito de autoria, e não sei, me anima um pouco quando você fala que há autoria ainda, mediante desse contexto, há autoria no livro didático. Então, como é que você está entendendo que existe essa autoria? E um segundo ponto, com relação a esses sistemas de ensino, você fala que não há autoria. Então, em que dimensão não há autoria? Porque há uma escolha ali, há alguém que faz aquilo. Eu já imagino, né, que tenha ligado aos grandes professores de cursinhos que elaboram, mas queria ver a sua palavra sobre isso. Autoria tem uma autora atrás de você. Tá de olho. Então, meu nome é Marcelo, né? Marcelo Magalhães, professor da Unirio, que atua na área de ensino de história. Gostei muito da sua apresentação, e aí eu queria comentar 3 pontos, né? O primeiro, né, é que o movimento de concentração em torno de grandes grupos na produção de livros didáticos e na produção de materiais apostilados, né, como você vem mostrando, que mostrou na sua exposição, também se faz presente nos outros, né, nos outros livros, né, assim, a gente pensando aqui em poucos anos, vários selos, né, a civilização brasileira, vários selos foram concentrados em pequenos grupos editoriais, né, que também disputam esses selos, mantêm esses selos, fazem suas próprias
dão uma especificidade a cada um dos selos e isso também é claramente perceptível no restante do mercado editorial. Uma outra coisa que eu passei a saber agora, né, por causa... atualmente eu sou coordenador do ensino à distância na Unirio do curso de licenciatura em História. E aí eu faço reuniões no CEDERJ. O CEDERJ é um PUC, né, o oferecimento de ensino à distância público no Rio de Janeiro é via Fundação CCERJ, CEDERJ, é um órgão público que incorpora todas as universidades públicas do estado do Rio de Janeiro, né? E nós estamos em plena discussão de uma compra de biblioteca digital, né, em que vão ser disponibilizados para os nossos alunos praticamente todos os livros dos catálogos de editoras disponíveis, onde eles vão poder acessar por senhas, né? E uma das... eu estou também querendo. Uma das editoras, um dos grupos que vende, só existem 2 grupos que vendem isso no Brasil. Um deles é a Pearson. E nós não conseguimos fechar, o CEDERJ não consegue fechar porque não fica claro todos os canais que são necessários para... Eles têm todos os convênios com todas as editoras para disponibilizar por biblioteca digital. Que é fantástico essa possibilidade. Mas é recente, eu li que estavam costurando isso. Tem 2 grupos e a gente está discutindo isso, né? O que mostra isso, né? O que você demonstrou ali, né? O quanto esses grupos atuam em várias vertentes, né? Todas no campo da educação, que é absolutamente lucrativo se a gente for pensar nesses números que você coloca, né? A gente tem uma Espanha, né? De matrículas, temos 3 vezes Portugal, temos 2 vezes Argentina, né? E assim por diante. Sobre uma outra questão, né? Eu queria associar um pouco a BNCC e o material didático, né? Vendo o que você falou e vendo esse mercado, né? Tão concentrado, com empresas tão capazes de lidar com esse tipo de produção de material, né? A BNCC sendo aprovada, a princípio eu pensei no dia seguinte vai ser o caos dos materiais didáticos, mas a capacidade de resposta vai ser extremamente imediata, né? Assim, rapidamente eu acho que eles vão rearticular esses materiais, eu acho que no máximo, sei lá, em 5 anos já está tudo meio que próximo ao que está se propondo da BNCC, né? E aí é curioso, se a gente for pensar a BNCC como uma articulação entre produção de material didático, formação de professores, né? Avaliação, né? Então é uma grande possibilidade de entrada com força total dos sistemas de ensino, né? Assim, como compasso, né? E aí é curioso, né? Porque nós todos, quem fez cursinho de inglês, francês, eu estou absolutamente acostumado com esse tipo de ação, né? Eu fiz no IBEU, né? Assim, eu fiz da Aliança Francesa, IBEU e Aliança Francesa pega o livro, leio Listening Comprehension, vamos fazer, tem toda uma articulação de tomada de ritmo de ensino e de... É um outro objetivo. Não, eu estou dizendo que é próximo à ideia de que você vende um pacote, o professor aplica o pacote e ele não tem autonomia para fazer as suas provas. As provas vêm de fora e se aplica. Não, eu sei, Luiz, eu só estou tentando dizer que esse tipo de articulação me parece muito testado. É isso. Pessoas escritas aí, Lenice, Mário, Flávia. Só um comentário rápido, eu até esse prerrogativo que eu estou na mesa, né, gente? Rapidinho, o que eu ia falar, eu tinha me esquecido. O que me preocupa na BNCC, desde sempre, desde o início, é exatamente a última ponta aí, que tem a ver com a fala dela, que é a coisa da avaliação. Eu acho que a parametrização está embutida, forte parametrização, está embutida passo a passo, ano a ano na BNCC.
vai permitir os Paulo Renato da vida que saem dali para fazer as vendas de sistemas de avaliação, como outros vão fazer vendas de sistemas de avaliação baseado na BNCC. Eu não estou falando que já estava embutido em quem propôs a BNCC. Ninguém vai poder dizer que você falou isso? Não, falei isso. Eu ia fazer uma sugestão mesmo, fazer 2 grupos, porque está juntando muita coisa. Tá bacana. Tá bom? Tá bom. Eu só ia desenvolver um pedacinho, acho que eu vou colocar as questões de diferentes ordens, tá botando diferentes coisas, que é um aspecto que a Elisângela colocou, mas pensada numa outra vertente que eu sempre desenvolvo com os alunos. Os sistemas de ensino me espantam, para além dos materiais, que podem ser muito ruins, muito conteudistas, etc. No aspecto de sistema, e por isso eu me uniria ao comentário avaliado da Elisângela, de controle sobre o trabalho do professor, e de um controle do qual ele não consegue escapar. E que eu entendo que mais do que o material, é isso que as prefeituras estão comprando. Porque no estudo sobre a história da escola brasileira, né, dos sistemas de educação, etc., das estruturas das secretarias de educação, que não conseguem ou não realizam de forma competente um trabalho de acompanhamento das suas redes escolares, a gente sabe que, seja por falta de recursos humanos, seja por falta de uma competência estruturada mesmo de acompanhar e de fazer a gestão pedagógica, não falando da gestão administrativa desses sistemas, as prefeituras não conseguem responder pelo trabalho de fazer essas redes funcionarem. Então, essas prefeituras parecem enxergar, para além dos aspectos de corrupção, etc., que são o outro lado da situação, as prefeituras parecem enxergar no sistema uma fórmula mágica de fazer os professores trabalharem de uma certa forma que vá ter resultados. E o resultado que a professora enxerga, que a prefeitura enxerga, é o resultado das provas. Então, me parece que a parte da luta em relação aos sistemas de ensino, né, para além dos materiais, eu acho que um braço é esse, né, que vai gastar com o sistema de ensino, então ele precisa ser avaliado. Ele precisa ser avaliado nos seus 2 lados. Um é ser avaliado quanto ao material que vai ser usado como aluno, tanto como é avaliado qualquer material didático hoje no âmbito federal. Né? Então, acho que valeria a gente considerar a nossa capacidade para problematizar isso aí. Né? E a outra problematização que me parece que deveria e precisaria estar a cargo de diferentes instâncias sociais, inclusive sindicatos e associações de docentes, seria problematizar essa dimensão de controle. Os sistemas de ensino ambicionam e que de fato é mortífera para aquilo que é a dimensão autoral do trabalho do professor, que é a dimensão de escolha do professor de pensar: vou trabalhar com os meus alunos tal conteúdo, como eu vou trabalhar? Considerando a história vivida por esses alunos, a turma que tenho na minha frente, como vou trabalhar este conteúdo de forma que ele seja significativo. Todo esse rol de perguntas desaparece se eu tenho que dar uma aula passo a passo, orientado por um sistema de ensino. Isso é fatal. Este professor morre. Eu não consigo formar esse professor. Quando eu vou dar, lá está no meu programa, no meu laboratório de ensino, quando eu vou trabalhar com os meus alunos de laboratório sobre materiais didáticos e vou trabalhar com livros, eu falo assim: gente, vocês ouviram falar um monte de coisa sobre livros didáticos, não é? Agora, olha só, suspende o juízo. Vamos falar sobre os sistemas de ensino? Porque é o seguinte, o livro é ótimo comparado com os sistemas de ensino, porque o sistema de ensino ele é incompreensível em relação ao curso que a gente está tendo aqui. É isso aí, se você puder falar um pouquinho mais sobre essa dimensão de controle. Eu acho que vale a de 3 pessoas, vamos fazer essa rodada rápida nas 3 pessoas, e aí você fica à vontade. Olá, boa tarde, eu sou Mário Mário, sou professor da PUC do Rio de História. Fala mais alto. Um pouquinho mais alto. Minha pergunta é muito simples, foge um pouco à quantidade de perguntas já feitas em cima do mesmo ponto. Fiquei pensando aqui, na
também não sou especialista nisso, mas a gente tem escutado acerca da crise do mercado editorial brasileiro, mas qual é o impacto dessa transformação na produção dos livros em geral? Porque se a gente pensa que 50% da receita das editoras, né, aquele número inicial, vem da venda de livro didático, e essa receita, né, tenderia ou a migrar para outros grupos, enfim, sei lá, não, se as editoras brasileiras, digamos assim, não se adaptam a esse sistema de ensino, enfim, e eles seguem crescente por meio de outras editoras que, como a senhora disse, não tem lá muito interesse em outro tipo de publicação, tem outros interesses comerciais, onde fica a produção de outro material, enfim, livros de autores, eu imagino todos aqui enquanto professores e potenciais autores a todo momento, onde fica a produção desse livro que, em tese, também não é lá muito, né, lucrativo, e que as editoras acabam também por publicá-los até, enfim, um certo caráter de prestígio da editora. Então nós publicamos outros tipos de livros, de autores acadêmicos, enfim, coisas desse tipo. Qual a destruição de um perfil, né, que as editoras seguem? Como é que fica o mercado do livro em geral? Está focado diretamente